Olá, meus queridos alunos do primeiro ano do ensino médio, tudo bem? Gravando essa aulinha aí para vocês saberem como que devem utilizar o simulador PhET para fazer aquela atividadezinha lá do Google Forms, né, do formulário Google. Então eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela e vamos mexer aí nesse simulador. Inclusive é bom para você estudar, tá bom? Então, por exemplo, coloque lá no Google, né, busca, e aí você vai colocar assim, ó, PhET, o meu até já apareceu, ó, PhET lançamento oblíquo, tá? Você vai escrever PhET lançamento oblíquo. E aí quando você fizer a busca, você vai entrar nesse primeiro aqui, ó, movimento de projétil. E aí já vai entrar no seu simulador, tá? Então vou clicar aqui e já vai entrar. Aí você vai clicar em cima da imagem aqui, né, ó, no seu simuladorzinho, nesse triângulo, e já vai estar no seu simulador. Então, ele está abrindo o simulador, e aí tem vários aqui, ó, rasto, lab, vetores. Então, você vai usar esse primeiro aqui, ó, intro, e aí já vai ter. Então, se você clicar em cima com o botão esquerdo, não soltar e colocar para baixo ó, no seu mouse, ó, veja que você diminui a altura. Ainda clicado com o botão esquerdo do seu mouse, se colocar para cima, ó, veja que você aumenta a altitude, a altura, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui em 5 metros de altura, 5 metros. E aí também você consegue visualizar o ângulo de abertura aqui, ó, 0 graus, você pode ir abrindo. Então aqui, por exemplo, ó, 5 graus, 10 graus, isso em relação à sua linha horizontal, né? Ó, 15 graus, 20 graus, 25 graus. Então, qual que vai ser o procedimento aí dessa aula experimental? Você vai colocar com 0 graus. Aqui embaixo, você consegue mexer na velocidade. Então, na setinha da esquerda, vamos deixar todo mundo com 10 metros por segundo. Então, eu vou clicando, dei 10 metros, tá bom? Então, agora você vai fazer uma tabelinha no Word mesmo aí, tá? No seu caderno. Até vou abrir aqui para mostrar para vocês. Eu vou abrir aqui o meu Word. E essa vai ser a tua atividade de hoje, fazer uma aula experimental, tá? Então você vai colocar aqui, por exemplo, ângulo e também a sua distância. E antes da distância, ângulo, velocidade, então velocidade e distância. Vou colocar essas três aqui, ó. Então vamos preencher a nossa tabelinha, você sabe fazer isso, né? Então, ângulo, vamos começar com 0 graus. Velocidade, 10 metros por segundo. E aí, a distância, ou seja, a distância horizontal, nós iremos usar o nosso simulador, tá? Então, vamos abrir aqui o nosso simuladorzinho, novamente. Deixa eu abri-lo aqui. E aí, ó, 10 metros por segundo, né? A altitude aqui, 5 metros. Vamos colocar a altura também, que faltou colocar ali, ó. Altura, vamos abrir mais uma coluna aqui, ó. Altura. Então, altura, 5 metros. Velocidade, vamos deixar a unidade também, ó, metros por segundo, tá? Deixar tudo bonitinho aqui, né? E o ângulo 0, vamos deixar só como 0 mesmo. E aí vamos ver a distância. Vamos ver qual que seria a distância aqui, ó. Então, vamos lá. Deixei com 5 metros, o ângulo 0, velocidade 10. Agora, para fazer o canhão disparar, você vai apertar esse botãozinho vermelho aqui, ó. E aí, coloque em lento para você conseguir visualizar a trajetória. Coloquei em lento e vou disparar. Disparei, ó. Então, veja que a bolinha está caindo, certo? Agora, o que você vai fazer para ver a distância? Aqui em cima, ó, nesse desenho, é como se fosse uma trena. Você vai apertar com o teu botão esquerdo, deixar apertado, eu não soltei o botão esquerdo. E aí você vai arrastar essa trena com o botão esquerdo apertado até o ponto ó, que caiu aqui, né? No caso, a sua bolinha. Então, aqui, vamos pegar aqui, ó, vamos deixar embaixo do canhão. Aí, nesse mais, ó, eu vou esticar até o ponto que caiu. Então, veja ó, que foi aqui 9,34 metros. Então, vai lá na sua tabelinha e anote, ó, 9,34 metros, com essas condições. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou deixar
essas indicações ainda, ó, 5 metros, 10 metros por segundo. E agora eu vou mexer no ângulo de abertura, somente no ângulo. Então vamos ver, ó. Agora o ângulo 0, eu vou subir um pouquinho para o ângulo 5. E vou fazer a mesma coisa, só mexer no ângulo. O resto deixei igualzinho. E vou dar o disparo. Então veja que foi um pouco mais longe. Vou pegar minha trena e vou esticar até o ponto ali, ó. Tenta fazer bem retinho, tá? Então aqui até o ponto deu 10,39 metros. Então vou colocar ali, ó, 10,39 metros. Que eu vou agora com 5 graus aqui. Agora eu vou fazer com 10 graus. E o resto eu vou deixando certinho. 10 graus, 15 graus, 20 graus, 25 graus, 30 graus. A partir do 30, vamos de 10 em 10. Aliás, vamos de 5 em 5 ainda. 35, 40, 45 graus. Até 45, vamos de 5 em 5. Então, vamos ver, ó, 10 graus. Então, vamos aumentar um pouquinho aqui, ó. Então, 10 graus e vamos dar o disparo. Então, o que está acontecendo conforme você está aumentando a abertura em relação à linha horizontal? Está aumentando a distância, né? 11,18 metros, né, aproximadamente aí, ó. Então, aqui você tem 11,18 metros. Sendo que, por enquanto, ó, eu vou deixar isso aqui, ó, de forma fixa, tá? Não vou mexer nem na altura e nem na velocidade. Vou deixar tudo de forma fixa. E aí você vai fazendo isso até chegar em 45. E aí vai anotando, tá bom? Então vai anotando aqui, ó. Depois que você chegar em 45, você vai fazer o seguinte, ó. Você volta no ângulo, por exemplo, 10 graus. Então 10 graus. Pode ser qualquer um. Vamos pegar o próprio 45 aqui, ó, 45. Só que agora, ao invés de 5 metros, você vai colocar 10 metros de altura. E aí a velocidade ainda vamos manter, ó, 10 metros por segundo. Então agora aqui eu vou comparar esses dois, para ver o que está acontecendo quando eu mudo a altura da onde o objeto vai ser lançado. Então vamos ver, ó, vamos fazer com 45 então, para nós visualizarmos. Deixa eu apagar tudo aqui, ó. Então, como se você já tivesse feito, né? Agora eu vou para 45, a 5 metros, vou dar o disparo. Dei o disparo, e aí vai cair em um certo ponto. Inclusive, consegui acertar aqui o meu objetivo, né? Então, aqui você tem a distância de 13,16 metros. Então, aqui vamos colocar 13,16 metros. Agora, vamos pegar a mesma velocidade, só que aumentar a altura para 10 metros. Então, vou clicar com o botão esquerdo, vou aumentar aqui para 10 metros. E aí, vou dar o disparo. Dei o disparo. Então, dei o disparo. Então, perceba o que está acontecendo. Acertei no alvo de novo, né? Quase acertei. Então, coloquei um pouquinho mais, né? Estiquei um pouquinho mais. 15,69. Então, 15,69 metros. Vamos ainda assim, ó, pegar os 45 de ângulo. Só que agora, ao invés de 10 metros, vamos aumentar para 15 metros a altura. E vamos manter a velocidade ainda constante. Só para você visualizar bem o que está acontecendo. Então, agora vamos para 15 metros. Ó. Então, nem vai chegar muito aqui, né? Ó, quase cobriu a minha tela. Vou disparar. Disparei. Espere um pouquinho, ó. Aumentei um pouco mais, né? E aí perceba que foi mais longe, ó. Então, aqui, ó, foi para 17,84 metros. Então, 17,84 metros. Então, qual é a sua conclusão? Se eu tiver a mesma velocidade, né? Tiver o mesmo ângulo de abertura, e eu só for aumentando a altura que eu estou jogando esse objeto, fazendo esse objeto ser lançado, qual que seria a sua conclusão? Então, segunda parte. Terceira parte. Vamos mexer agora na velocidade. Então, vamos manter os 45 de ângulo. A altura, vamos comparar aqui com 5 metros. Vamos pegar o mais baixo para caber na tela.
Só que agora, no lugar de 10 metros, eu vou colocar 20 metros por segundo. E aí vamos ver o que vai acontecer agora. Então agora estou comparando esse aqui, né, ó, com esse aqui. Então vamos lá, vamos colocar 45, 5 metros e 20 metros por segundo. Então vamos aumentar a velocidade aqui, né, para 20. Aumentei, vamos apagar tudo. Aqui eu vou pegar a altura de 5. Então vamos abaixar, ó. 5 metros. Para comparar com o primeiro, né, ó, isso que eu estou fazendo aqui, ó. 5 metros, 10 metros por segundo, já sei essa distância. Agora 5 metros, 20 metros por segundo com o mesmo ângulo de abertura. E vamos ver o que vai acontecer. Então vamos dar o tiro. Deu disparo. Então perceba que está acontecendo o quê? Ó? Nem vai caber na minha tela aqui, né? Ó? Nem vai caber na minha tela. Então aqui, ó, a minha distância... Vamos pegar no final da tela aqui, só para você ter uma ideia. Deixa eu ver se não dá para arrastar. Mas, enfim, foi para cima de 35 metros. Vamos colocar aqui aproximadamente uns 40 metros, mais ou menos. 42 metros. Aproximadamente, não coube na minha tela. Então, o que aconteceu? Quando você aumentou a velocidade, mantendo a mesma altura, né, só que com velocidade maior, e mantendo também o ângulo, o que aconteceu com a distância? Tá? Então, o que você vai fazer? Primeira coisa é mexer nesse simulador, igual eu fiz. Aí você vai preencher esses dados que eu não preenchi aqui, tá? Para você conseguir visualizar certinho. E ainda assim, vai colocar aqui outros ângulos, tá? Chegando até 90. A partir de agora, vamos de 10 em 10, tá? Vamos colocar 50 de ângulo. Aí depois vamos para 60, 70, 80 e 90. Vamos até 90 graus. A velocidade, a altura, vamos manter aqui os 5 metros. 5 metros, 5 metros, 5 metros, certo? Aí também, ó, 5 metros e 5 metros. E vamos manter a velocidade aqui de 10 metros por segundo. Então, 10 metros por segundo, vamos copiar e colar aqui para ficar mais fácil. Então, 10 metros por segundo, 10 metros por segundo, 10 metros por segundo e 10 metros por segundo. E aí você preenche aqui e analisa o que está ocorrendo, tá bom? Então, são essas três coisas que você vai precisar fazer. Preencher e escrever a sua conclusão. Primeira parte que você vai escrever será a qual? O que muda a abertura do ângulo? Tá? O que muda a abertura do ângulo? Conforme for maior o ângulo, qual é a sua conclusão? Até chegar a 90 graus. Então, primeira pergunta. Conforme você aumenta o ângulo de 0 até 90 graus, mantendo a altura e mantendo a velocidade, o que você visualizou? Segunda parte. Você mantém o ângulo e aumenta a altura, mantendo a velocidade constante. O que você visualiza nessa segunda parte? Tá bom? E a terceira parte, o que você visualiza quando você aumenta a velocidade? Tranquilo? São essas três conclusões. Professor, não entendi. Volte na explicação agora que eu acabei de falar, tá? É só você escrever isso no papel que vai ficar fácil para você entender. E aí você vai postar isso para mim como atividade no seu e-class, tá bom? De forma em Word. Então você vai escrever essa resposta no Word, gera um PDF, tá? Para ficar mais fácil, para ficar mais leve, e aí você posta para mim como PDF. Escreve no Word, gera o PDF, salva como PDF e poste aí para mim no e-class, na equivalente à segunda aula. Tranquilo, pessoal? Então, essa primeira aula vai ser esse vídeo. A segunda aula é só para você abrir e postar as suas conclusões. Tranquilo? Então, é isso daí. Essa é a aula experimental usando o simulador FET. Espero que goste, né? E depois dá uma mexidinha nesse simulador. Tem várias coisas interessantes lá para você brincar. Grande abraço. Deus abençoe.